Shalom e bem-vindos de volta ao Israel com Aline. Hoje nós vamos falar do livro dos gigantes, um livro misterioso, apócrifo de mais de 2000 anos, que nos revela a origem dos gigantes na Terra, como eles viviam e também que fim eles tiveram. Vamos conhecer a fundo esse livro fascinante encontrado no deserto. Então, se vocês estão preparados, vamos começar. A nossa história começa em 1947, quando pastores no deserto da Judéia entram em uma caverna e encontram pergaminhos, os primeiros pergaminhos do Mar Morto. E nos anos seguintes foram encontrados mais de 900 pergaminhos, todos de aproximadamente 2000 anos. E entre esses pergaminhos está a Bíblia hebraica mais antiga já encontrada e também vários livros apócrifos, quer dizer, livros que não fazem parte da Bíblia. Eles nos contam sobre profecias, sobre histórias e personagens bíblicos, mas parte desses livros apócrifos foram perdidos e esquecidos e só reencontrados graças aos pergaminhos do Mar Morto. E aqui no canal nós estamos compartilhando com vocês alguns desses pergaminhos. Nós já falamos aqui do canal do livro do Filho de Deus e do livro de Melquisedeque. Eu vou deixar aqui em cima para vocês link para quem quiser assistir depois também. Mas hoje vamos falar do manuscrito mais bombástico e mais controverso de todos, o Livro dos Gigantes. Esse livro, encontrado em 1948, tem aproximadamente 2.300 anos e está escrito em aramaico. Ele é um livro antediluviano, quer dizer, nos conta da época anterior ao dilúvio. O livro nos conta sobre os gigantes e sobre os pais deles, chamados vigilantes. Mas antes de a gente entrar no livro propriamente dito, vamos entender quem são esses dois grupos. Gênesis nos conta dos vigilantes, também chamados de vigias, sentinelas ou filhos de Deus. Eles eram um grupo de anjos que tiveram relações com humanas, e dessas relações nasceram os gigantes. Viram os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas e tomaram para si mulheres de todas as que escolheram. Então disse o Senhor: não contenderá o meu espírito para sempre com o homem, porque ele também é carne, porém seus dias serão 120 anos. Havia naqueles dias gigantes na terra, e também depois, quando os filhos de Deus entraram as filhas dos homens, e delas geraram filhos. Estes eram os valentes que houve na antiguidade, os homens de fama. O livro de Enoque, que também é um livro apócrifo, nos conta ainda mais sobre esses vigilantes, esses anjos que tiveram relações com humanas e que eles ensinaram às suas esposas segredos dos céus e também magia, e que os filhos dessas relações, os gigantes, trouxeram maldade e destruição para esse mundo. Então eles tomaram esposas, cada um escolhendo por si mesmo, os quais eles começaram a abordar e com as quais eles coabitaram, ensinando-lhes sortilégios, encantamentos e a divisão de raízes e árvores. E as mulheres conceberam e geraram gigantes, cuja estatura era de 30 cúbitos. Estes devoravam tudo o que o labor dos homens produzia, e tornou-se impossível alimentá-los. Então eles voltaram-se contra os homens a fim de devorá-los, e começaram a ferir pássaros, animais,
répteis e peixes para comer sua carne, um depois do outro, e para beber seu sangue. Então a terra reprovou os injustos. A impiedade foi aumentada, a fornicação multiplicada, e eles transgrediram e corromperam todos os seus caminhos. E aqui começa o livro dos gigantes, que nos conta que o pecado era muito grande no mundo e que os gigantes consumiam tudo que a terra produzia, inclusive humanos, e que os gigantes tinham também relações com animais. Conta de um mundo realmente terrível, até que os gigantes começam a ter visões nos seus sonhos, e um gigante chamado Mauei, filho do anjo Baraquel, vai até o concílio dos gigantes para contar a visão que teve. Ele viu no seu sonho uma tábua sendo submersa na água, e quando ela saía, todos os nomes, exceto 3, tinham sido apagados. O próximo gigante que teve um sonho é Oiá, que vê uma árvore sendo arrancada e as raízes sendo tiradas da terra, exceto 3 partes. Os gigantes discutem o significado desses sonhos, mas eles não conseguem entender. E cada vez mais gigantes recebem visões nos seus sonhos. Eles entendem que alguma coisa terrível está por acontecer, mas eles não conseguem entender o que é, já que não sabem interpretar os sonhos. Então, o concílio de gigantes envia Mauei até Enoque, e Enoque entrega a Mauei tábuas, que ele leva até os gigantes. Mas o que está escrito nessas tábuas? Que o dia do julgamento dos gigantes e vigilantes está chegando, e eles devem arrepender-se, e anuncia a vinda do dilúvio. O escriba Enoque, uma cópia da segunda tábua que Enoque enviou, na própria caligrafia de Enoque, o notável escriba, em nome de Deus, o grande e santo, para Shemihaza e todos os seus companheiros, que fiquem sabendo que não. E as coisas que você fez, e as suas esposas, eles e seus filhos, e as esposas de seus filhos, por sua licenciosidade na terra, e houve sobre você, e a terra está clamando e reclamando de você e das ações de seus filhos, o mal que lhe fizeste, até que Rafael chegue. Eis que vem a destruição, um grande dilúvio, e destruirá todos os seres vivos, e tudo o que há nos desertos e nos mares, e o significado da questão sobre você para o mal. Mas agora, solte os laços que o prendem ao mal e reze. O texto completo, pessoal, eu estou deixando também aqui na descrição do vídeo. E o que os gigantes e os vigilantes vão fazer com essa informação tão terrível que eles recebem? Nós não sabemos, porque a partir desse ponto o pergaminho está rasgado, então a gente não sabe como o texto continua. Mas Gênesis nos conta o final da história, porque lá está registrada a parte do dilúvio. E vejam que incrível! Conhecendo a história do dilúvio, a gente consegue interpretar o sonho de Mauei com a tábua sendo submersa na água, e quando ela sai, sobram só 3 nomes. Quem são esses nomes a gente não sabe, mas tem uma boa chance de serem os nomes dos filhos de Noé, Cão, Sem e Jafé, já que depois do dilúvio toda a humanidade vai ser descendente deles, já que o dilúvio apaga todas as outras famílias da terra. Mas nós sabemos que o dilúvio não é o final dos vigilantes e dos seus filhos gigantes,
porque nós vemos que eles aparecem também em histórias posteriores da Bíblia, por exemplo, no livro de Daniel, quando um dos vigilantes participa de uma das visões dele. Estava vendo isto nas visões da minha cabeça, estando eu na minha cama. Eis que um vigia, um santo, descia do céu, clamando fortemente e dizendo assim: derrubai a árvore e cortai-lhe os ramos, sacudi as suas folhas e espalhai o seu fruto. Afugentem-se os animais debaixo dela e as aves dos seus ramos. Mas é importante lembrar que a Bíblia fala de pelo menos 3 tipos de gigantes: os Nefilim, os Refaim e os Giborim. E o livro dos gigantes fala somente dos Nefilim, mas ele nos ajuda a entender um pouco melhor a visão apócrifa dos gigantes. E agora eu quero que vocês comentem aqui embaixo o que vocês acharam do livro dos gigantes e se vocês querem que a gente continue com essa série dos livros apócrifos e dos pergaminhos do Mar Morto aqui no canal. Bom, espero que vocês tenham gostado do vídeo do dia de hoje, do livro dos gigantes, e eu quero desejar a vocês uma boa quarta-feira e a gente se vê aqui todas as quartas e domingos.